Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né galera, para esse vídeo aqui, para mais um vídeo e sempre com o devido respeito, sejam todos muito bem-vindos, São Paulinos e São Paulinas. E a expectativa em cima do Dorival? Como que o Dorival chega, galera? Pedido de reintegração do Arboleda, São Paulo e Fluminense, reforços, Dorival já apareceu no bid, inclusive, e já teve também aí publicada a rescisão de contrato do Roger Machado. Vamos falar isso e muito mais nesse vídeo aqui, beleza? Então, sem perder tempo, já deixa aquele like. Se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, galera, não esqueça. Muito obrigado pelo seu apoio. Se puder, hypar o vídeo e o seu like é muito importante. Bora lá, galera, sem perder tempo, já dizer para vocês aqui, como eu já falei anteriormente, que ontem já saiu, então, ontem dia 15, tá? A publicação aí, então, oficial da rescisão do contrato de Roger Machado junto aí à CBF, ali no boletim informativo. A CBF, inclusive, já publicou. E já publicou também no BID o Dorival Júnior. Então, o Dorival, inclusive, no jogo contra o Fluminense, né? Ele não vai estar lá no campo, ele não vai comandar o São Paulo, ele vai apenas assistir o jogo. E na terça-feira é esperado, então, o Dorival comandar o São Paulo contra o Milionários. Tomara que ele consiga, né? Já no jogo da Sul-Americana. Mais importante aqui também, galera, além dessa oficialização, é a gente falar o que muda nesse São Paulo agora, na sua opinião. Deixa aí nos comentários, eu vou falar pelo menos a minha expectativa. O que eu espero que mude com a chegada do Dorival? Primeiramente, um padrão de jogo consolidado. Um esquema onde os jogadores se aproximem um do outro, não fica espaçado, aquele buraco no meio-campo, jogo aéreo com muitas falhas. Vocês vão lembrar que o jogo aéreo, eu lembro bem que, inclusive com o Dorival, o São Paulo tinha um jogo aéreo muito bom, principalmente quando jogava Diego Costa, né? Diego Costa, Arboleda, né? Tinha o próprio Alan Franco também. Era um outro tipo de treinamento, obviamente, tá? A gente viu que ao longo do tempo a gente também, não foi só com o Roger, não. O São Paulo foi perdendo essa referência na zaga. E além disso, com a saída do Arboleda, que inclusive o Dorival pediu para o São Paulo se há possibilidade, se tem a possibilidade de rever o caso do Arboleda. O Dorival, ele não quer se intrometer na decisão da diretoria, mas ele pediu então para fazer uma avaliação. Então, essa do Arboleda, a informação é assim: o São Paulo vai avaliar, estudar o caso, mas o Dorival deixa com a diretoria. O Dorival não quer se intrometer. Se tiver a possibilidade do zagueiro, inclusive, se ele quiser também se desculpar, se realmente ele vê que ele errou e quer continuar no São Paulo, pelo que eu entendi, é isso que o Dorival gostaria de saber, já que ele entende que o São Paulo precisa de reforço na zaga. Se não tiver o Arboleda, vai ser mais um que o São Paulo vai contratar no meio do ano. Ah, eu sei, galera. Ah, mas o Isaac da base. Eles não vê dessa forma, galera. A gente viu aí precisando de zagueiro e eles não, né, colocam o Isaac. Ah, o Osório é outro zagueiro canhoto. O Dorival quer um zagueiro destro e esse reforço pode vir no meio do ano. Então o Dorival, ele chega já com essa expectativa de arrumar o time e a gente sabe, né? O Dorival, pelo menos, ele tem essa esperança de dar um padrão de jogo, mesmo que fale que é o feijão com arroz, mas a gente sabe que rapidamente ele consegue, inclusive, convencer os jogadores de que os jogadores são importantes, de que eles são produtivos, de que eles têm que produzir, e jogadores encostados começam a ganhar oportunidade. Ele fez isso na última passagem, muito mais experiente. Chegamos ao título da Copa do Brasil. Não fomos bem no Campeonato Brasileiro. E convenhamos também, né? Dificilmente, ano a ano, o São Paulo vai bem no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, dos últimos 5 anos, o São Paulo consegue fazer os seus piores campeonatos brasileiros aí da história com a gestão nefasta, né? Foi apenas com o Zubeldia que o São Paulo conseguiu fazer aí um bom campeonato, terminando ali em sexto, indo para a Libertadores ali, a Libertadores que a gente disputou em 2025. A campanha do Zubeldia foi em 2024. E o Dorival, que tinha sido campeão da Copa do Brasil com São Paulo, agora não tem mais a Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana, de torneio mata-mata. Dá para ser campeão de alguma coisa? Com o elenco que a gente tem hoje, sendo bem sincero, eu não acredito que dê para ser campeão hoje até da Sul-Americana.
mas a gente sabe que a Sul-Americana termina mais para o final do ano também, e é por isso que o Dorival olhou o elenco e a diretoria, então, a informação dos setoristas é de que a diretoria prometeu reforço. E a gente sabe, né, galera, os reforços não são lá aquelas coisas. Serão jogadores por oportunidade de negócio. Como a gente já tinha falado anteriormente, um ponta que de repente está em final de contrato, um meio atacante, um zagueiro, um volante, que são as prioridades do São Paulo, pelo menos 3 a 4 reforços, daqueles jogadores, né, que sempre o São Paulo vê como oportunidade de negócio. E a galera fala assim: é louco, vai contratar como se não tem dinheiro? O São Paulo nunca tem dinheiro, certo? Mas como que o São Paulo trouxe o Lucas Ramon, o Danielzinho, o Cauli, né? Como que o São Paulo trouxe o Dória? Então, o São Paulo vai trazer esses jogadores da mesma forma que ele trouxe esses aí. Oportunidade, em fim de contrato, jogador lá encostado, né? Jogador veterano. É assim que o São Paulo traz. Dificilmente vai conseguir trazer o jogador mais jovem. A não ser que ele faça negociações, galera, e isso o Dorival já entendeu, foi o que falaram ontem pra gente, que o Dorival já entendeu que o Marcos Antônio pode sair fora. É a realidade, gente. Pode, tá? Não quer dizer que vai, mas pode ir para o Flamengo. O Flamengo vai insistir em proposta por ele. O Bobadilla vai jogar a Copa, pode nem retornar mais. O Wendel está negociando, está conversando aí com o Cruzeiro, né? O próprio Arboleda será um jogador que será usado como moeda de troca também na janela. Caso não se acerte com a diretoria do São Paulo, não tenha acordo, o Arboleda será negociado. Então a gente vai perder jogadores e trazer jogadores. Então aí é onde que entra a posição do Dorival Júnior de rever algumas posições. É isso que vai acontecer, certo? Agora, Dorival Júnior, ele tem contrato com o São Paulo até dezembro, até final desse ano, que foi o contrato feito. É apenas até final de dezembro. E pelo que eu apurei também, e acredito que vocês tenham lido também, o Dorival Júnior, ele não tem rejeição, ele não tem problema com os dirigentes lá do São Paulo. Mas o Dorival, inclusive, é uma condição que ele só quer ir até o final do ano, porque ele entende também que é ano eleitoral, né? É ano eleitoreiro, enfim. O que que acontece, galera? O que que pode acontecer trocando de presidente? De repente entra um presidente lá que não quer saber do Dorival. Não quero o Dorival, tal, vou mandar embora. Então o Dorival também não quer se frustrar. Então foi uma condição dele também, da própria diretoria, em comum acordo, de ir até o final do ano só. Então, vai ganhar 2 milhões por mês, Dorival e a sua comissão técnica, certo? Baixou a pedida salarial, que no Corinthians ele ganhava quase 3 milhões, foi a condição do Dorival. O Dorival estava desempregado, inclusive tem aquele preparador lá com o Dorival, que era o preparador antigo, já junto com ele também, trabalhou com ele, né, durante muito tempo, inclusive na seleção. Ele se aposentou e agora, não sei se o Dorival deve contratar um outro preparador físico, porque geralmente eles têm um preparador físico, mais de um, né, nas suas comissões fixas também e nas comissões fixas do clube, que o São Paulo tem também, né? Então, o Dorival chega já, né, com gente nova, além do Lucas Silvestre, também que é auxiliar técnico fixo dele, é o filho dele, né, um cara também que vai se especializando, é um cara inteligente, é um São Paulino. Então existe essa esperança da troca de treinador e o São Paulo melhorar o seu futebol. Agora a gente vai ver dentro de campo se isso vai acontecer realmente, né, galera? Vamos observar. Dito isso, eu acredito que vai melhorar, tá, gente? Pior do que tá, olha, acho muito complicado, hein, galera? Não dá pra gente aceitar, né? E logo mais, o jogo hoje à noite, às 19 horas, lá no Maracanã, o São Paulo não vai ter Luciano com edema, tá? Na coxa. Não é lesão, é um edema, então o local ali tá. Ele se machucou lá no jogo contra o Juventude. Então o Luciano não vai jogar hoje. O Caleri está suspenso, tá? O Pablo Maia ainda não viajou, tá? O Pablo Maia não foi relacionado. O Lucas Ramon volta, né? O Marcos Antônio, a gente sabe também que iniciou a transição, vai demorar mais alguns dias, acredito que depois da Copa. Então o Alan Franco também não vai jogar e o Tolói também. Então, se você quiser montar um time do São Paulo aí, hoje com o Milton Cruz, inclusive, o Milton Cruz como auxiliar, tá? Ele e o James lá, né? O Milton e o James e Milton, como diz o Drex. Então,
será um time praticamente misto do São Paulo, sem a sua dupla de ataque, Luciano e Caleri. Eu acredito, galera, que ou ele vai com 3 no meio-campo, aí sei lá, Luan, Danielzinho, Pablo Maia, ou ele vai com 3 na zaga. Ou ele usa os 3 zagueiros canhotos, Sabino, Dória e Osório, ou ele vai improvisar ali, de repente, um Negrucci pelo lado direito, como o Crespo também já chegou a fazer isso aí no clássico contra o Santos, o Negrucci jogando de um zagueiro pelo lado direito. Eu acho que o Milton Cruz não vai naquele 4-2-3-1 que era do Roger Machado, que inclusive não deu certo com o Roger Machado. Era um futebol muito ruim do São Paulo, os jogadores não se encontraram. Lógico, agora vai ter a filosofia do Dorival, mas o Dorival ainda não vai estar em campo aí, não vai estar na beira do campo ali, ainda ele não vai ter treinado o time ainda. O Dorival também joga no 4-2-3-1, mas é o 4-2-3-1 do Dorival, não do Roger Machado. Dito isso, galera, eu vou só pelo ambiente, pela mudança, pela pressão da torcida também, e pelos jogadores tendo agora a oportunidade de mostrar serviço com um novo treinador, eu vou chutar 1-1 nesse jogo aí. Quero saber a sua opinião também. Deixa aí nos comentários o que você acha desse São Paulo e Fluminense. O São Paulo, que é o quarto colocado do campeonato, com 24 pontos. O Fluminense é o terceiro, com 27. Cara, se o São Paulo ganhar lá, imagina, né? Vamos lembrar que ano passado, o São Paulo tomou de 6-0, né, galera? Poxa, história vergonhosa para o Fluminense. E o São Paulo não estava num bom momento. Agora, de novo, o São Paulo não chega num bom momento, mas tem a troca de um treinador que pode dar esse gás de animosidade aí para esses jogadores. Pode ser que isso funcione, né? Tomara que funcione. Quero saber de você, deixa nos comentários aí também, comenta, deixa o like aí, o que você acha desse jogo, se você agora está esperançoso. Tudo bem, a gente sabe que o Dorival não é nenhum melhor treinador do mundo também, né? Mas é um treinador experiente que conhece o elenco, conhece o São Paulo, conhece os problemas e dá para melhorar o trabalho. O que não dá para ficar é como estava com o Roger Machado. É isso aí. Então, de qualquer forma também, se o Dorival não der certo, cara, até final do ano aí, com certeza, vai entrar um novo presidente, vai querer um novo treinador e vai começar de novo, vamos atrás de treinador, como no São Paulo já é de costume. Tomara que o Dorival dê certo e o São Paulo, né, se aprume também, por que não? Tá bom? Então, resolvemos falar aqui do campo e o que o Dorival pode representar para o São Paulo, eu dando a minha opinião, eu quero saber a sua. Para o vídeo não ficar muito grande, vou parando por aqui também. Acho que o mais importante, eu já troquei a ideia aqui com vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo. Tamo junto. É nóis.